Olá gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trago um breve comentário sobre este livro aqui, Eu Sobrevivi ao Holocausto, da Nanette Brits. Esse livro, apesar de ter aqui como um subtítulo o comovente relato de uma das últimas amigas vivas de Anne Frank, ele é totalmente diferente do Diário de Anne Frank. Eu até assisti uns vídeos que as meninas do canal Pandemônio gravaram falando sobre o Diário de Anne Frank. Eu concordo com algumas coisas, discordo com outras que elas falaram, mas uma coisa é certa, o Diário de Anne Frank hoje ele é muito comercial. Muitas obras que retratam sobre a Segunda Guerra Mundial, elas são vendidas com base nesse nome, Anne Frank, como é o caso de Eu Sobrevivi ao Holocausto. Esse livro, para mim, poderia ser vendido tranquilamente sem esta frase, a última amiga de Anne Frank. Eu acho que ele perde a sua beleza ao você ouvir o nome dele ou você ver a capa. Ele tem uma história que, por si só, ela consegue caminhar muito bem. Ela não precisa da Anne Frank para sustentar. A Nanette Brits, ela passou por coisas muito piores do que a Anne Frank. Eu não estou desmerecendo o Diário de Anne Frank, veja bem, porque eu gosto do livro. Apesar do livro em si eu não ter me apaixonado, eu me apaixonei pela história do Diário de Anne Frank através da HQ da Anne Frank. Então, depois que eu li a HQ, é que eu realmente me encantei com a história dela. Porém, o que eu percebo no Diário de Anne Frank é que ali ela traz o relato de uma garota, de uma adolescente, que está escondida. Na Segunda Guerra, ela está escondida e o que ela narra para nós ali é o seu esconderijo. É a vida que ela teve no esconderijo. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas a gente não pode comparar com a vida de quem passou 3 anos vivendo dentro de um campo de concentração, que foi o caso da Nanette. Então, em critérios assim comparativos, é impossível comparar os dois livros. Primeiro, porque Anne Frank não viveu tudo o que a Nanette viveu. O primeiro ponto sobre esse livro, Eu Sobrevivi ao Holocausto, é exatamente a dureza que foi a vida da Nanette. Primeiro ponto, ela tinha uma família muito bem, vivia muito tranquila. O pai tinha um bom cargo no banco. Eles estudavam em escolas boas, junto com cristãos, com todo mundo, era tudo junto, até que começou todo o tormento, então, em Amsterdã. A Nanette teve que sair do colégio dela, passou aí para o colégio que era judaico mesmo, o liceu judaico, e foi ali onde ela conheceu, então, a Anne Frank, tá? Foi uma amiga de escola. E ela teve os contatos, ela conta até aqui que ela esteve presente quando a Anne recebeu o diário, tudo, mas coisas numa vida tranquila ainda, até chegar ao ponto dela e da família serem pegas e levadas ao campo de concentração. Ela foi parar num campo de concentração, ele não era o pior, eu não vou lembrar o nome do primeiro campo onde ela foi. É legal também essa edição, eu vou até olhar aqui que tem um mapinha para a gente se situar em questões dos campos, Deixa eu ver se lendo aqui, eu lembro qual foi o campo que ela ficou. Achei. O primeiro campo em que ela foi no de Westerbork, deve ser assim, perto de Amsterdã mesmo. E ela passou ali um bom tempo nesse campo, e apesar de ser um campo de concentração e ser uma situação complicada, não era dos piores. Ela mesma disse que ali ela conseguia viver de uma forma ruim, mas viver, até ela ser transferida para o outro campo de concentração, que foi o Bergen-Belsen, e este campo não foi nada fácil para ela. Esse campo ela foi junto com a sua família, o pai, a mãe e o seu irmão, e eles passaram por muitos apuros. Esse campo ele ficou conhecido como o Campo do Horror,
Aqui a gente tem cenas em fotos terríveis, eu vou ver se eu consigo passar para vocês, mas que já depois de um bom tempo assim da guerra, eles estavam com os corpos jogados pelos campos assim. Quando você lê isso, é uma coisa que traz um impacto muito grande para você, sabe? Eu fico emocionada de lembrar dessa escrita, porque realmente mexeu muito comigo esse livro, sabe? Eu chorei lendo e eu tô com meu olho lacrimejando aqui, só de lembrar do que eu li. Foi forte, foi impactante, é pesado. Aqui ela conta realmente o que foi viver no campo de concentração, o que foi o Holocausto e não um esconderijo. Ela conta como as pessoas eram maltratadas, como os judeus eram tratados como vermes, assim. Então, é doído demais você ler esse livro. Ele tem um peso muito grande mesmo. É uma leitura que eu super indico. E um ponto crítico aqui é que, infelizmente, ele é vendido, sim, com esse codinome da Anne Frank, com a ser amiga da Anne Frank. Ele poderia ser vendido por si só. A Nanette, ela narra depois também do Holocausto o que isso acarretou na vida dela, desde que ela saiu do campo de concentração, da libertação, e o que gerou isso no casamento, na vida dos filhos e na vida dos netos. Todos carregam essa carga até hoje. A Nanette vive no Brasil, em São Paulo, e ela conta também essa trajetória. E hoje ela faz essas conferências, ela vai dar palestras em escolas, levando mesmo para os alunos, para os jovens, a verdadeira informação do que foi o Holocausto e não aquilo que é maquiado nas histórias. Ela conta a realidade. É muito importante a leitura desse livro. Vale muito a pena. Você realmente se comove. E é importante, apesar de ser pesado, é muito importante, tá? Vou tentar deixar para vocês algumas imagens do interior desse livro, que foi fantástico para mim. É uma leitura impecável que você precisa fazer. Eu espero que vocês deem uma chance para essa literatura e que vocês entram nessa leitura com o coração aberto, querendo entender realmente o horror que foi tudo isso, tá bom? Não foi só com os judeus, gente. É importante ressaltar que várias outras pessoas classificadas impuras foram tratadas assim. Os deficientes, os homossexuais, os judeus, pessoas que eles classificavam que não eram puras, não tinham uma nacionalidade pura, eram tratadas dessa forma, como vermes, como diz ela. Muitas coisas que aconteceram no campo de concentração, com doenças e tudo, mesmo aqueles que conseguiram ser libertados não sobreviveram por conta desses agravantes, dessas doenças que o campo de concentração causou. É claro que a Nanette também ressalta aqui no livro o dia em que ela encontrou com Anne Frank no campo de concentração. Elas estavam no mesmo lugar, porém era dividido o campo pelas cercas, e elas estavam então em campos separados, apesar de estarem no mesmo local, tá? Enfim, é pesado demais e eu só digo isso pra vocês. Leiam porque vale muito a pena. Eu fico por aqui nesse vídeo. Se você já leu, se você tem interesse em ler, deixa aqui nos comentários pra mim se você leu, o que você sentiu quando você leu, tá certo? Vamos conversar um pouquinho a respeito de Eu Sobrevivi ao Holocausto, da Nanette Bly.